Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Olá, estamos iniciando o programa Saúde e Fé. Depois de um mês sem gravar, umas férias merecidas, né? Eu volto com uma pauta maravilhosa que é falar de fé. Fé em Deus, crer que Deus pode milagre na sua vida. E é um momento maravilhoso que eu trago para você a minha sobrinha Lisiane Oliveira Lima, contando o milagre de Deus na sua vida, tanto para ser mãe quanto na cura do Mauro Lucas. E eu quero que você fique ligado, não troque de canal, porque esse milagre é tremendo. Foi uma experiência maravilhosa para todos nós da família. E eu vou trazer para você ouvir ela falando da sua história, como foi o milagre de Deus, a experiência com Deus. E nos faz crer que Deus ainda está no comando de todas as vidas, das nossas vidas. E eu quero falar para você, continuando o programa, da água alcalina. Está vendo o copo aqui que eu estou bebendo uma água com pH 7,5. Os profissionais da área da saúde falam que a água tem que ter o pH 7,5. Então, de 1 a 7 a água é ácida e a acidez é prejudicial à saúde. De 7,5 para cima, você bebe a água com excelência. O programa Saúde e Fé tem esse produto que pode lhe oferecer. O telefone, o endereço está aí na tela, você pode ligar. E se você quiser que a gente vá na sua casa, a gente leva até a sua casa para você comprar uma economia. Você não vai comprar mais água, porque você coloca a água da torneira e transforma a água em uma água de excelência. Então fique ligado, não troque de canal, que já já nós voltamos com a história do Mauro Lucas para você. Como eu falei no início do programa, na abertura, que nós trouxemos hoje um assunto maravilhoso, que é o testemunho de um milagre que Deus fez numa família. E para mim é muito importante, porque essa família também faz parte da minha família, é meu sangue, então é uma honra ter essa oportunidade de mostrar para você aí de casa o milagre que Jesus fez na vida do Mauro Lucas. Nós estamos aqui com a Lisiane Oliveira Lima, que é uma benção, minha sobrinha. E, Lisiane, vamos falar sobre essa mudança de vida através desse milagre que Jesus fez na vida de vocês. Olá. Então, foi um momento bem difícil que nós passamos, né, dele doente. E Deus, assim, foi presente em todos os momentos, até mesmo quando a gente não via, não percebia. Ele estava ali, sempre cuidando da nossa família. Então vamos começar falando primeiro, vamos falar do milagre do nascimento do Mauro Lucas, porque eu sei que tinha um problema, né? Que Deus agiu dentro desse quadro quando você casou. Como foi? Fale um pouco para nosso telespectador. Eu não podia engravidar, eu já tinha ido em 2 médicos e a resposta sempre foi a mesma, que eu não poderia ter filhos e teria que ser um processo bem longo de tratamento. Eu cheguei a iniciar o tratamento, fiquei deprimida e cheguei a fazer um acompanhamento médico, psicológico e tal, tomei remédio antidepressivo e teve uma vez assim que eu estava indo para casa no carro, eu e meu esposo, estava tendo uma campanha no Sambódromo e no sinal aí eu me lembro que eu ouvi assim que ele jogava o paletó e as pessoas eram curadas, né?
Eu pensei, meu Deus, eu não acredito nisso e tal. Eu acredito no poder de Deus na vida, no individual, assim, não na multidão, né? Não tô dizendo que não existe, né? Aí, e eu cheguei a orar, assim, eu tava saindo da consulta, eu cheguei a orar no trânsito ali na Constantino Nery, ali naquele sinal do Baiano ali. E eu falei, olha, Senhor, eu sempre ouvi, o meu avô falava que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Deus é perfeito. Logo, trata de aperfeiçoar meu útero e me dar um menino, porque eu queria um menino. Foi bem isso que eu falei, eu quero engravidar. Eu quero que seja um menino e ele vai se chamar Lucas. Mas você falou isso alto ou só você? Não, eu e Deus, assim, porque eu não externava, né? Tinha o lance do meu esposo ainda ser meio fechado, então eu orei sozinha. Então, aí 2 meses depois, descobri que estava grávida, né? Quando aconteceu isso, eu trabalhava e fiquei assim muito feliz, né? Por estar grávida, dei testemunho na igreja, até depois que o Lucas nasceu. Eu fui na igreja, contei a história. Então, indo contra tudo que os médicos falavam, que eu não ia poder engravidar, a trompa era torta, o ovário policístico. E mesmo assim, Deus me deu o Lucas. Essa foi a nossa primeira bênção. A gente sempre ouvia falar dos milagres que Deus fazia na vida de outras pessoas. Aí aconteceu na nossa vida. Nós ficamos assim, muito felizes. Quer dizer, você colocou ali sozinha a sua fé em ação com o exemplo do avô, né? Do meu pai, né? Isso. E a gente nem tinha noção desse milagre. A dimensão que isso é na vida das pessoas. Eu não podia engravidar, engravidei. E eu nem falava eu nunca falei que foi os remédios, porque eu parei de tomar. Falei, não, eu vou ficar grávida. Porque Deus quer. Como toda pessoa normal fica grávida. Sem medicamento, sem nada. Só com amor. E aí eu engravidei e veio o Lucas, que o nome já diz, iluminado. Então, aí tem a parte que fala assim, sempre foi uma criança super inteligente, porque a gente percebeu desde pequenininho. Fala um pouco sobre essa benção que foi o Lucas, como é que ele era? Eu sou suspeita para falar, né, porque eu sou a mãe, né, então a gente baba, mas ele é um menino muito inteligente mesmo, sensível. Eu nem falo inteligente assim no sentido de esperto, ele é inteligente na sensibilidade, ele tem sensibilidade com as pessoas, ele é perceptivo, assim, se você não está bem, ele percebe. Um exemplo que toca muito a gente é quando a gente foi visitar uma amiga nossa e ele foi junto, e ele entrou, mas ele não sabia, a gente nem chegou a comentar nada. E ele entrou na casa dela e perguntou, você não está bem, né? E ela realmente não estava bem, nós fomos visitar ela para alegrar um pouco a vida dela. Ela tinha passado por um processo difícil de perder um bebê e tal. E ele falou isso assim, você não está bem, né? Aí ela perguntou, por que você está falando isso? Porque você sempre está sorrindo sem sorrir. Você sempre está sorrindo sem sorrir. Né? Então ela nem precisava estar rindo para ela estar bem. Olha que sensível. Então ele sempre foi assim, ele tem acontece essas coisas com ele assim. E a gente percebe assim, ele é um menino muito alegre, ele traz alegria. O sorriso dele parece sair um arco-íris, né? Eu sempre falo isso como exemplo. Agora, me diz uma coisa, logo em seguida dele, você foi abençoada com uma nova gravidez, né? 7 meses depois. Olha como Deus abençoou. 7 meses depois eu engravidei de João Felipe. Como foi essa vinda do João Felipe pro Lucas? Como foi ter um bebê com um bebê, né? Foi tremendo. Mas foi muito bom, assim. O Lucas, ele amou o irmão dele. Na barriga, ele já beijava, ele levava chupeta pro irmão na barriga. Ele fazia uma coleção de pipos, assim. E levava pro irmãozinho dele. Guardava os pipos nas gavetas para quando o João Felipe nascesse. Então foi bem tranquilo. Receber um bebê com um bebê em casa, que o Lucas era muito novinho, né? Então, a tua experiência de ser mãe, Deus ouviu 2 vezes. Eu fui mãe de primeira viagem de 2. Que tremendo isso, já é o grande milagre, né? E eu acho que esse milagre de ser mãe não tem outro prazer maior, né? Aqui na Terra, né? Você que está em casa assistindo a Lisiane contar essa história maravilhosa,
vai ficar no nosso canal, não troque, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, continuando com essa história maravilhosa que é a vida do Lucas. Já voltamos. Prestigie os programas exibidos neste canal com o apoio cultural de sua empresa. Mostre aos seus clientes tudo de bom que a sua empresa oferece além do preço. Afinal, nem só de varejo vive a indústria e o comércio. Acredito que você não mudou de canal. Vamos continuar com a bênção da vida da Lisiane junto com o Mauro Lucas. Então vamos começar agora a falar o que aconteceu na saúde do Lucas, que foi uma grande história, um grande momento na vida da família toda. Como foi? Então, o Lucas tem 6 anos. Quando o Lucas tinha 4 anos, no mesmo ano que ele fez 4 anos, em agosto, ele faz em julho, em agosto ele teve a primeira vez que ele ficou doente de ter que ir para o hospital. O Lucas, ele ele foi um bebê muito saudável, assim, a gravidez muito saudável, nasceu muito bem, foi para casa sem nenhum problema, todas as vacinas e tal, mas aí em agosto, quando ele fez 4 anos em julho, aí em agosto ele teve celulite ocular, que é uma bactéria, né? Foi a primeira vez que ele precisou ir para o hospital, deixou a gente bastante assustado, ficou lá 7 dias tomando medicamentos, mas foi tranquilo, né? O olho ficou muito inchado, o rostinho bem deformado, mas ele ficou tranquilo, depois fomos para casa. E daí não teve mais nada. Quase um ano depois, brincando num evento que nós estávamos brincando com as crianças, eu percebi que ele estava muito quente. Eu falei, vamos tomar um banho, né? Porque você está muito quente. Aí foi e tal, mas não adiantou. Aí eu percebi que era febre. Nós levamos ele para o hospital e sem sintomas foi diagnosticado que o Lucas estava com pneumonia. Ficou internado. Ficou 14 dias internado. Mas comprovado que era... Comprovado, tiraram o raio-x, ele ia ter que tomar o medicamento que só podia ficar lá. Eu sempre pergunto, ele não pode tomar esse medicamento em casa, porque a criança já está ali fragilizada, né, com a saúde abalada. Ficar naquele lugar com outras crianças, porque não tem um leito só para pneumonia. As crianças com pneumonia ficam no lugar. Durante o tratamento da pneumonia, né, ele adquiriu a imunidade baixa, voltou para casa e aí ele teve a meningite seguida. E aí ele voltou com a meningite bacteriana, e ficou internado. Na madrugada ele sofreu muito lá, passando muito mal, todos os sintomas. Eu já levei ele para o hospital já achando que era a meningite devido aos sintomas, né? Quando eu comecei a ver o que estava acontecendo, eu já fui procurar ler e estava muito parecido. E aí ele não mexia o pescoço, ele não conseguia nem se movimentar. A gente teve que carregá-lo no colo, o vômito de jato, né? Aquele vômito amarelo que é um dos sintomas da meningite. Ele passou muito mal nessa madrugada no hospital, até fazerem o exame e diagnosticar. Ele entrou em coma, aí ele já foi para o isolamento, já ficou na UTI, ele ficou 3 dias em coma. Aí, assim, a gente bem desesperado, porque a médica nos falou que provavelmente quando ele voltasse, ele poderia perder a coordenação motora porque estava muito atingiu a corrente sanguínea, ele podia não andar ou ficar surdo, toda aquela tensão do que podia acontecer com uma criança que tem meningite bacteriana. E a minha mãe sonhou que ele acordava e quando eu chegasse no horário da visita ele estaria sentado me esperando. E foi o sonho dela, que quando eu cheguei pra gente visitar, que a gente só pode visitar uma criança no isolamento, na UTI, na verdade, independe do isolamento, a visita acontece às 10 da manhã e às 5 da tarde. A mãe não poderia ficar o dia todo com a criança no hospital, o que é de matar, assim, qualquer erro, mãe, né? É uma coisa horrível isso que acontece. Aí, quando eu cheguei lá, ele estava acordado, sentado que maravilha, e pedindo para desenhar. Oh, meu Deus. Né? O que foi uma coisa assim que até os médicos se surpreenderam, porque é uma criança acordada do coma e pedir para desenhar. Na meningite, na época da meningite, foi a família. Assim, aquele movimento todo era mais a família e a igreja. Tanto a igreja daqui, de Manaus, quanto a igreja de Porto Velho, a igreja que a minha mãe frequenta. Tem a igreja das famílias, né? Em Londrina, Rio Grande do Sul, Porto Alegre e tal. Então,
orando em prol do Lucas, todos que conheciam ele. Quando chegamos e vimos o Lucas lá, bem, e falando e ouvindo e nos reconhecendo, ainda meio abatido, mas comeu, nós demos a primeira refeição para ele, foi bem assim, nos acalmou muito, né? E foi assim, a segunda vez que nós tivemos o Lucas recuperado, assim, como Deus é bom e a misericórdia dele é infinita, porque nós não íamos ter o Lucas, nós tivemos o Lucas teve meningite e quase veio a óbito, porque é uma doença muito perigosa. Sim, aí qual a reviravolta aí desse momento que estava cheio de euforia, de alegria, pela vê-lo sentado, e aí de repente a gente fica sabendo que ele piora? Ele ficou 14 dias internado, porque é um tratamento de 14 dias, né? E aí apareceu uma mancha escura na cabeça dele, quente, bem quente. A gente percebeu que aquela mancha estava muito quente. E aí nós pedimos para a médica, que era a médica dele, que cuidava dele no PS, que ele já saiu da UTI e foi para o pronto-socorro, na enfermaria, na verdade. Uhum. E aí eu falei com ele, tem uma mancha e tal. Aí ela falou, pode ter sido da posição dele de deitar. Aí a gente insistiu numa ultrassom, fizeram uma ultrassom, aí disseram, pode ser um furúnculo, mas não tem o carnegão que eles falam, né? Eu não sei dizer o nome certo. Nós aquietamos. E ele sempre se queixava, mãe, aqui tá esquentando, não sei o que, não sei o que. Dia 14 de novembro ele recebeu alta, do ano passado, dia 14 de novembro. Fomos para casa. Aí ficamos 15, 16, 17, 18. 4 dias ele começou a ter febre alta de novo, em casa. E apareceu umas manchas no rosto e no peito dele, como se fosse brotoejo. Aí eu levei ele para o pronto-socorro da criança, né? Pronto-socorro da criança, na Constantino Neri. Aí ela deu um remédio, vai passar a febre, né? E ele fica aqui um tempo. Aí ficou um tempo para passar a febre. E voltamos para casa. Na manhã seguinte, ele pegou e aumentou as bolhas, começou a descer para o corpo. Até então parecia brotoejo. Aí eu pensei, é uma alergia, porque eu sou alérgica de pirona, eu achei que ele também seria a Novalgina que contém dipirona. Levei ele para o pediatra, preferi levar ele no consultório do pediatra. E o pediatra passou Ixizine, que é um remédio antialérgico, né? Ele disse, vai dar sono, ele vai dormir quase que o dia todo. Eu, tá bom. Aí voltamos para casa, ele tomou esse medicamento. Nesse mesmo dia, às 5 horas da tarde, quando ele acordou, porque realmente ele dormiu quase o dia todo, ele já estava todo queimado. Quando eu tirei a blusa dele, bolhas de queimadura. Quando cai aquele óleo, aquela bolha com água, ele já tinha no corpo todo, até mais ou menos no joelho. Eu vi no rosto, embaixo dos olhos, aqui na nuca, bolhas assim que a gente ia crescendo a olho ali. Você ia vendo aquilo se transformar. Nós corremos para o hospital. E ele foi para o isolamento na enfermaria porque acharam que era sarampo. Aí eu comecei a tirar foto, porque sarampo é totalmente diferente do que eu estava vendo. Verdade. Aí eu comecei a tirar foto e mandar para uma amiga nossa que morava em São Paulo, ela é dermatologista, não sei se pode falar o nome. Pode. É a Ludmila Jaquimon, assim, uma dermatologista excelente. E ela falou, isso é uma reação medicamentosa. Foi quando nós achamos que poderia ser do Ixizine, que era um antialérgico. Aí ela disse, não, isso não foi, isso foi alguma coisa que aconteceu no remédio que ele tomou. Aí eu falei, foi um remédio que ele tomou, foi dipirona. Aí ela disse que é um dos remédios que mais causa alergia. É esse? Dipirona. Dipirona, né? Foi quando ela disse, então, é Steven Johnson, o nome da doença. Dessa doença. Né? Só que se ela acomete no corpo, 30% do corpo, é Steven Johnson. Mais que isso, se agrava para NET, que é necrose epidérmica tóxica. Então, você falou agora o nome da doença, nós vamos para um breve intervalo. Já voltamos que ela vai terminar de falar essa parte aí super delicada. Fique ligado, não troque de canal.
experiência de mais de 25 anos, o Semin une-se à Invitrogênese de São Paulo, visando oferecer novos e melhores serviços com os mais modernos procedimentos e tecnologias para o tratamento da infertilidade, inseminação artificial, fertilização in vitro, banco de sêmen e óvulo. É o único centro de reprodução humana que possui a tecnologia e a experiência para concretizar o sonho da maternidade. Lavita, Centro de Medicina Reprodutiva e Infertilidade da Amazônia. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Voltamos com o programa, continuando na informação sobre o nome dessa doença, como é mesmo, uma NET, reação né? medicamentosa, na verdade, não é uma reação medicamentosa, NET, é necrose epidérmica tóxica. E aí foi concretizado, Isso, foi. E aí vocês começaram a lutar em forma de quê? De médicos, de remédios? Médico, porque é uma coisa, é raro, assim, a gente ouviu falar muito que não tem desses casos aqui. Nós começamos a ir atrás de informação, os próprios médicos foram muito eficientes, porque ele teve que ir para UTI, ele entrou em coma, ele foi entubado, ele precisou de dreno, foi horrível, assim, ele foi várias vezes para o Vale e a gente achava que ele não ia voltar e Deus nos é essa parte que eu quero chegar aqui. O que você, mãe, Lisiane, o Mauro, pai, sentiram naquele momento, assim, de vê-lo ali? Assim, desespero. Você entregou ele para Deus? Não queria, mas quando ele teve a parada cardíaca, depois uma parada respiratória, teve que entrar para o tubo, teve que precisar de aparelho para respirar, eu comecei a ver, ele sofria muito, assim, né? Tudo bem que ele estava em coma, mas ele sofria demais, era porque muito sofrido. Essa doença atinge o interno também, né? Do jeito que fica por fora, fica por dentro. Oh, então o intestino dele se abriu, nas palavras que os médicos nos diziam, era assim, que as bactérias encontravam a luz do sangue, então ele ficava contaminado, ele precisou muito de sangue, foi quando aconteceu a campanha na internet, o próprio Facebook foi um instrumento que foi usado, porque nós criamos um grupo no Facebook, as pessoas liam a história do Lucas no blog, que tinha um blog que eu contava dia a dia da história do Lucas, com isso teve um movimento de oração. Nossa, gente de todos os lugares, eu recebi ligação da África do Sul, eu recebi ligação da Holanda, eu nem entendia o que a pessoa falava, mas eu sabia que ela estava orando. Nós recebemos presentes, assim, as pessoas enviavam presentes para o hospital, que chegavam para o Lucas, brinquedos e tal, sempre vinha gente com muito carinho, assim. O agir de Deus, né? É um movimento, isso foi o mais próximo do reino, eu acredito que esse era o reino que Deus imaginava para o povo dele. Essa união, as pessoas ligadas, juntas, num só propósito, assim. Hoje em dia a gente está num restaurante ou está em algum lugar com o Lucas, eu conheço ele é o Lucas na internet, olha, minha família orou muito por ele. Maravilhoso. Foi tremendo. Eu acredito, assim, foi um movimento. Então chegou uma hora, assim, que quando ele estava muito mal, eu me lembro que eu saía da UTI, me encontrava a minha família e os amigos ali na frente do hospital. E teve um dia, assim, quando ele teve a parada cardíaca, que ele precisou de remédio para o coração bombear, porque já estava muito fraco. Eu me lembro que eu falei, Senhor, se não tem mais jeito, eu não aguento mais vê-lo. Era eu que não estava mais aguentando, nós, na verdade, não estávamos aguentando. Eu não aguento mais vê-lo assim, então eu não vou segurar, então pode levar. Foi horrível, assim, até eu fico com o coração bem apertado. Mas eu me lembro que eu falei, pode levá-lo, porque eu vou conseguir sobreviver. E eu me lembro que uma das minhas tias falou, não, Lise, não entregue, lute pelo Lucas. Foi a pastora Claudete, né? Não entregue essa criança. Então eu talvez esteja, naquele momento você estava sendo testada na fé, né? Pode ser, assim, foi quando eu realmente... Eu sou muito controladora, às vezes quero controlar até o tempo, né? E Deus nos conhece, né? E aí foi quando eu deixei Deus tomar conta mesmo da minha vida, né? Foi quando Deus começou quando eu deixei Deus trabalhar, fazer o trabalho dele, e eu vou descansar e cuidar do Lucas e do João, porque eu tinha um filho doente e um filho saudável. Verdade. Então, foi bem difícil, mas Deus foi fiel. O Lucas, depois de muito tempo, foi quase 5 meses dentro do hospital, mas Deus curou o Lucas. Restaurou a vida do Lucas por completo, seus órgãos,
ele recuperou o cabelo, as unhas, os cílios cresceram, a sobrancelha cresceu, a pele dele tá ficando como era antes, ele já é uma criança super saudável, né? Ainda tem os tratamentos, mas assim, do mais ele tá vivendo como antes. Esse é o Lucas como cheio antes. De energia. Cheio de vida, de energia, quer viver, ele não quer dormir, ele quer viver, brincar. Então, como é que ele fala sobre Jesus? A fé dele. Deus, ele sempre fala, o Deus me curou. Foi o Deus que me curou. Quando eu estava na UTI, foi o Deus que me curou. Né? Ele em coma, ele dizia, eu ouvia quando você estava orando, mãe. Eu ouvia você chorando na beirada da minha cama. Então, assim, ele não tem a dimensão, eu acredito. Claro, pela mas idade. Mas ele sabe que ele passou por um momento bem difícil, assim, que doía muito, que ele reconhece a dor, né? E ele sabe que foi Deus realmente que o curou. Agora vamos falar de uma coisa boa, que foi os 6 anos dele. Uma festa linda. Uma celebração, né? Foi uma festa que todo mundo alegre, feliz. Não, todo mundo não. A gente queria alugar o sambódromo, assim, né? Pra não, os convidados, todo mundo, né? Mas foi uma lista seletiva, maravilha. Assim, mas foi as pessoas representando muita gente, assim. Eu me lembro que eu convidei uma pessoa do blog, que eu conheci no blog, representando o blog, né? Que foi uma coisa muito boa. Falar em blog, deixa para o nosso telespectador o seu blog aí, como é que faz para acessar? memoriasdemãe.blogspot.com www.memoriasdemãe.com. Ali tem tudo ali. Eu falo sobre o Lucas, falo sobre o dia a dia dele, falo sobre o padecer no paraíso, que é a maternidade. E falo do meu trabalho também, né? Também tem o trabalho que você faz, né? Isso, né? Mas a festa em si foi linda, foi maravilhosa. Foi aí vai ficar de entrega, a pergunta assim. Sobre que trabalho? Que um trabalho que ela organiza as casas, né? Eu sou personal organizer, né? Eu organizo residências. Pois é, quem quiser, ligue no telefone que está aí na tela, né? Entre em contato com ela. Então, vamos falar um pouquinho rapidinho sobre a festa, que foi maravilhosa. Foi uma celebração, a gente não queria fazer um aniversário, era uma celebração de vida, né? Realmente foi um momento lindo, onde estavam todas as nossas famílias ali, tanto da parte do pai quanto da minha parte, da mãe do Lucas, e os pastores da nossa igreja, né? E foi assim, eu estava muito emocionada, pisando assim nas nuvens, porque eu estava vivendo aquilo ali como se... lembrando que eu poderia não estar vivendo, eu poderia estar de luto, mas Deus foi assim muito cuidadoso, foi muito amoroso em nos dar esse dia de celebração. Lisiane, eu queria agradecer muito a sua participação, me dado esse presente, porque falar ao nosso telespectador é um presente. E eu queria que você deixasse suas considerações finais, seu telefone, se você quiser deixar, seu blog, seu e-mail. Eu que agradeço a oportunidade de falar, foi um milagre realmente, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. E o blog, vou deixar tudo aqui, eles vão passar para vocês. Lá tem a história do Lucas, tem fotos dele, né? E muito obrigada mesmo por esse espaço. Um beijão grande, que Deus abençoe. Amém. E que guarde e proteja essa família. Amém. Estamos chegando ao final, espero que você tenha gostado do programa, da pauta que trouxemos para você, do assunto que foi falado. E eu quero falar para você aí de casa, se você está assistindo, se você é empresário e queira anunciar no nosso programa, nosso departamento comercial, o telefone está aí, 3877-8868, está na tela. Ligue para a gente que nós vamos ter muito prazer em colocar a sua empresa no nosso programa. E também quero falar da Casa Andréia. Casa Andréia, gente, são um grupo de pessoas que ajudam pessoas com sequela da hanseníase. Eu estou sempre falando no programa, ligue para lá, o telefone está aí na tela, que é 3644-3716. Eles vão ficar muito felizes de receber seu telefonema, que eles precisam de cesta básica, o principal, e produtos de limpeza para ter uma higiene boa lá no espaço físico. Então ligue para lá e faça a sua doação. E eu quero falar do programa no horário novo agora, toda quarta-feira às 11 horas da manhã. Mudou o horário, mudou o tempo, agora não é mais 1 hora, é 30 minutos, voltamos aos 30 minutos. E tem reprises na sexta e no sábado. Na sexta-feira às 14h30 e no sábado às 10h30. Então, eu convido você a
ser nosso telespectador, como sempre foi, e não trocar de canal quando Saúde e Fé aparecer, né? E eu agradeço por você ter ficado conosco e desejo para você uma semana maravilhosa, que Deus esteja aí com você no seu lar, lhe dando a proteção, cuidando da sua vida, da sua família. No próximo programa nós voltamos com nova pauta para você que é o nosso telespectador. Eu agradeço, que Jesus esteja aí com você. Muito obrigada. Se você tem uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, chegou a hora de apresentar a sua produção para todo mundo ver. O mais importante é ter você na TVC. Entre em contato, nós temos a audiência que você procura.